Encontra-se em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 em diante. Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos abrir a vinheta aqui. O Robson daqui a pouquinho vai estar falando com vocês. O verbo vivo que Alô? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. A doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrado, e recebe a bênção de Deus, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servir aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Palavra do Senhor que vinha tocando no meu coração para estar partilhando juntamente com os irmãos. Uma palavra que o autor da carta aos Hebreus vinha falando ao povo hebreu, a um povo que tinha se convertido, a um povo que tinha aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador. Tinha entendido que Jesus Cristo era o Messias esperado. Alguns dizem que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, outros dizem que foi por Tiago. A verdade é que ninguém se comprometeu a dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas nós entendemos que esta carta, ela foi escrita para o povo hebreu. Um povo que tinha se convertido ao cristianismo. Ao povo que tinha se convertido, mas que tinha saído de uma fé aonde a fé era cheia de tradições, aonde a fé ela era guardada pela lei. E nós entendemos aqui, aonde o autor de Hebreus vai dizer que nós necessitamos, que nós precisamos entender
da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas que isso ele falaria no decorrer, se Deus o permitisse. E aqui ele vai dizer de um povo que já tinha se convertido a Cristo, muitos deles através das pregações, muitos deles através das partilhas que eles tinham. E muitos que recaíam. E no versículo 4 vai dizer assim: porque é impossível que os já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, o expõem ao ridículo, ultrajando da cruz, porque eles voltavam às tradições. Eles tinham saído do ponto inicial, que era a incredulidade, ou até mesmo uma fé distorcida. Há um entendimento de um Deus supremo. Há um entendimento de um plano de salvação. Há um entendimento de uma doutrina de batismo certa. Há uma doutrina de imposição das mãos. A crença na ressurreição dos mortos de uma forma clara, aonde eles tinham provado, através de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a andar entre eles. E ele estava falando aqui de pessoas que estavam se apostatando novamente. Pessoas que estavam voltando para o caminho ou para a pregação contrária. Nós começamos a entender dessa forma. E recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então nós começamos a entender que quando nós pecamos consciente, quando nós pecamos de forma que nós não nos arrependamos, as nossas obras são malignas. E é isso que a carta vai dizer para cada um de nós. E no versículo 7 vai dizer assim: porque a terra embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrado, e recebe a bênção de Deus. Mas quem produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. Ele está dizendo de pessoas que são chamadas por Deus ao arrependimento, e essas pessoas ainda continuam. No caso, os hebreus. Mas ela é muito proveitosa para os dias de hoje, para nós, porque muitas pessoas cresceram no meio religioso, muitas pessoas até mesmo não têm uma fé, uma crença. Ela acredita no Big Bang, ela acredita que o universo foi criado através de uma explosão. Ou seja, ela é uma criacionista. Ela não acredita que existe um Deus, o Deus de Israel, um Deus que pode todas as coisas. Ela não acredita que existe um Deus que pode transformar, um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar.
E muitas das vezes as pessoas, elas são chamadas a servir a Cristo e a reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. E então essas pessoas começam a se desmarecer, olhar para o homem. Muitas das vezes ela entra para uma igreja para trabalhar e servir ao Senhor e ela se decepciona. Então ela começa a produzir espinhos e abrolhos. E a Bíblia vai dizer para nós que perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a Jesus, ouvimos a palavra de Jesus, conhecemos, sabemos que se nós formos por esse caminho, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E era o que estava acontecendo com esse povo hebreu. Era o que estava acontecendo com esse povo hebreu, porque eles estavam deixando o caminho, os passos, os rudimentos da doutrina de Cristo. E estavam caindo. Mas aqui na verdade vai dizer: pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, o expõe ao vitupério. Recaíram. E eles não podem ser renovados. Porque ali não é mais o Espírito Santo que estava agindo. Ali não era mais o Espírito de Deus que estava contornando a situação, não. Porque eles conheciam a verdade, eles tiveram experiências. Eu não estou falando para você, pessoa que desanima muitas das vezes e chegar na sua igreja e ver pessoas fazendo de qualquer jeito, não. Eu não estou falando para você, aquela pessoa que cai, mas ela luta contra o pecado. Não, eu não estou falando para você. Eu estou falando para você que conhece a palavra. Eu estou falando para você que tem a plena consciência do que é certo e do que é errado e ainda procura aquilo que é errado. E assim estava sendo dirigida a palavra para os hebreus. Mas a palavra vai dizer assim, no versículo 9: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que sim falamos. No versículo 10, porque Deus não é injusto para esquecer das vossas obras e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes quanto servis aos santos e ainda servis. Então eu quero dizer para você que muitas das vezes está se sentindo julgada, está se sentindo apontada pelo demônio, pelo inimigo, e que não se sente digna de estar pregando a palavra de Deus. E que muitas das vezes você esteve orando juntamente com aquela congregação, ou juntamente com aqueles irmãos, mas você não se sente digno, porque você acha que você pecou contra Deus, e você acha que não consegue voltar para os passos do Senhor. Mas eu quero dizer para você que assim como Ele se lembra das obras de trabalhos e caridades, Ele também se lembra de você. Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um plano de salvação para ti. Antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia. E eu quero dizer para você que Ele te chama novamente.
para que você se converta, esqueça os passos, os rudimentos do mundo, porque você agora nesse momento está sendo avisado. Talvez você tenha apostatado da fé, talvez você tenha andado por caminhos tortuosos, mas hoje o Senhor te chama. E no versículo 11 vai dizer: mas desejamos a cada um de vós, mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. Mas desejamos a cada um de vós, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que você possa esperar em Deus, para que você possa esperar por Ele, porque Ele é o justo juiz e Ele sonda o nosso coração. Talvez você tenha errado, talvez você tenha pecado, mas se arrependeu de todo o coração e quer voltar para os passos do Senhor e trabalhar arduamente. E no versículo 12 vai dizer para você: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e a paciência herdam as promessas. E eu me lembro daquela passagem de Tiago, aonde Tiago vai dizer que pela fé, que pelas obras nós aperfeiçoamos a fé. Aonde vai dizer que a fé sem as obras elas estão mortas. Porque uma depende da outra. Talvez você sente dentro do teu coração um forte chamado. Talvez você sente dentro do teu peito um forte chamado a pastorear, a pregar a palavra, a falar do amor de Deus. Mas é necessário você não se desviar dos caminhos, não se desviar dos passos, não se desviar da palavra, não se desviar da Bíblia. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como pregar um evangelho onde o evangelho é um evangelho frio, um evangelho morno, um evangelho que não salva. Onde o evangelho não é edificado sobre a rocha. Não podemos compactuar com o inimigo. Era isso que ele estava dizendo aos hebreus, e é isso que ele está dizendo para cada um de nós. Nós que muitas das vezes saímos de uma religião. Nós que muitas das vezes fomos criados numa religião. Nós que muitas das vezes não entendíamos o plano de salvação. Nós que muitas das vezes não entendíamos a doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos. Nós não entendíamos o juízo eterno. Nós não sabíamos sobre o trono branco, nós não sabíamos sobre a Nova Jerusalém. E eu quero dizer para você, hoje nós temos plena consciência. Se você for até mesmo num bar da sua esquina, você vai ouvir falar de Cristo. Então você não pode dizer que nunca ouviu falar de Cristo. Você vai ter sempre a oportunidade. Só que Ele chama cada um de nós para tirar os carrapichos. E nós temos que entender. O homem muitas das vezes acha que está evoluindo. O homem muitas das vezes acha que ele tem evoluído. Porque agora nós criamos as máquinas, nós criamos os computadores, temos televisão, temos celular. Tudo é lixo. Tudo é lixo. O que nós faremos com isso quando o Senhor voltar? E muitas das vezes o homem até mesmo se contradiz. Quando diz que não acredita em Deus.
Existe um químico francês e ele disse a seguinte frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós temos que entender, e ainda que você acredite que esse evangelho que nós estamos pregando aqui não é verdadeiro, mesmo que você acredite no Big Bang, mesmo que você acredite que Deus não é o mesmo Deus dos hebreus, não é o mesmo Deus dos cristãos, não é Buda, não é Maomé, mesmo que você não acredite em nada disso, mesmo que você seja um ateu, eu quero dizer para você, você tem um chamado na tua vida. Não tem como deixar de acreditar em Deus, não tem como desviar de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é onipotente, onisciente, Ele está em todos os lugares, é aquele que contém todo o poder. E assim como esse químico disse, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria porque Deus já criou. Você pode pegar algo que Deus criou e fazer uma obra sua, mas nunca vai ser criação sua, porque Deus já criou. E assim como Ele criou a cada um de nós, Ele criou você para ser um instrumento da palavra dEle. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, talvez você não acredite nos milagres que muitas das vezes são descritos na Bíblia. Talvez você ache que muitas das vezes aquilo que a Bíblia está falando são contos de fadas. Talvez venha batendo sobre o teu coração uma incredulidade. Talvez venha batendo dentro do teu coração uma indiferença. Mas eu quero dizer para você que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor da física. Ele é o Senhor da matemática. Ele é o Senhor que pode transformar todas as coisas. Então nunca duvide de Deus. O homem, quando diz que não acredita em Deus, ele se contradiz. Porque você não pode fugir de Deus. Em Isaías 66 vai dizer assim. Pega comigo Isaías 66. No capítulo 1 vai dizer assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra escabelo de meus pés. Que casa me edificarei vós, e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor dos exércitos, aleluia! Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. E João 1 vai dizer que deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus, todos os quanto creram na tua palavra. A Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, no versículo 7 vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Não importa de que forma você foi formado, Ele é o Senhor da física, Ele é o Criador de todas as coisas.
Não importa se você acredita ou não que você foi formado do pó da terra ou se você veio do macaco. Não importa. O que importa é que Deus criou todas as coisas. E eu quero dizer para você que se a Bíblia fala e que se a Bíblia diz, qual é a tua dificuldade de acreditar nela? Qual tem sido a tua dificuldade? Talvez você olhe para os astros, talvez você olhe para a imensidão do universo e você não encontra Deus, é porque você está incrédulo. Porque ainda não entendeu a imensidão do nosso Deus. Porque ainda não entendeu que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele faz parte de todas as coisas e Ele está em todos os momentos, em todos os lugares. Ele sempre esteve, Ele sempre vai existir. Ele sempre existiu. Deus não é um Deus limitado. É Ele que contém todo o poder, é Ele que contém toda a honra, é Ele que contém toda a palavra. É Ele que contém toda a sabedoria. Em 1 Coríntios, Paulo vai fazer uma menção que vai estar dizendo Isaías 29. Aniquilarei a sabedoria dos sábios. Aniquilarei a sabedoria dos sábios. Não queira questionar Deus, não queira ser mais do que Deus, não queira ser mais inteligente do que Deus, não queira conter mais sabedoria do que Deus, porque toda a sabedoria vem dele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, vai dizer Paulo: e fui arrebatado até o terceiro céu, e vi coisas inefáveis, que não é lícito ao homem pronunciar. Já pegou num dicionário o que quer dizer inefável? Aquilo que não tem explicação, aquilo que não pode se explicar. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus limitado. Sabe por quê? Porque Deus não fez você para que Ele agrade você, e sim você agrade a Ele. Não se coloque no centro do mundo, achando que todas as coisas foram feitas para você. Deus tem uma palavra imensa na tua vida para transformar a tua casa e tirar toda a incredulidade da tua vida, mas você tem que abrir o teu coração e se entregar por inteiro. Talvez você está preocupado com a conta que você vai pagar, talvez você está preocupado com o carro que você vai ter, talvez você está preocupado com a tua família, com as drogas, talvez você está preocupado e se esqueceu da imensidão do Deus que nós servimos. E se esqueceu o poder que Ele tem para transformar a tua vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele só pede que você tenha uma boa esperança. Porque nós estamos vivendo no tempo de graça. Talvez você está na sua casa se questionando como eu sou miserável, como eu sou pequeno, como eu sou pecador. E não sai da sua poltrona e não levanta para trabalhar para Deus, porque ainda não entendeu. Talvez você está pensando na sua dificuldade cotidiana. E Ele só vai pedir para você: aguarde Ele em esperança, numa boa esperança. Ele tem poder para mudar, para transformar. A Bíblia vai dizer que no céu seremos semelhantes a anjos. Será que você consegue entender isso? Será que você já viu um anjo? Talvez
você tenha uma ideia, uma noção humana do que é um anjo, do que são anjos. Eis que faço nova todas as coisas. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você não está entendendo essa mensagem, busque mais Deus, busque mais algo de Deus, porque a sabedoria da cruz é loucura para os que se perdem. Eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que entendeu aquilo que o Senhor queria colocar para cada um de nós. Tudo aquilo que o Senhor suscitou dentro do teu coração para nos tornarmos homens e mulheres melhores, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres consagrados, para que o Senhor venha abençoando a tua vida, para que você possa viver numa boa esperança, para que você possa estar vivendo esse tempo de graça, sem estar brincando no abismo, ou na beira dele. Esperando em Cristo. Senhor meu Deus, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor venha abrindo a nossa visão espiritual, é verdade, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento. Oramos no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor venha derramando discernimento e sabedoria sobre cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a graça, força. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações a bênção, Senhor, que vem do alto, Senhor. Homens e mulheres, assim Senhor, Paulo, famílias, Senhor, meu Deus, dando entendimento sobre a palavra do Senhor, que tanto tem faltado dizer, na vida das pessoas, Senhor. Que tanto tem feito, Senhor, basta, Senhor, tem feito falta na vida de muitos, basta, Senhor. Meu Deus, em nome de Tende Jesus Cristo. compaixão, meu Deus, para que possamos, Pai querido, Senhor, sermos alcançados um pela Tua palavra, humilhado, Senhor, sermos meu Deus, alcançados pela Tua palavra. Dá-nos um coração, Senhor, meu Deus, segundo a Tua vontade. É verdade, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, meu Deus, um coração renovado, um coração convertido, Senhor, Aleluia. meu Deus, um coração voltado para a pregação do Teu Evangelho. Tende compaixão, Senhor. Um coração, Aleluia. Senhor, meu Deus, humilhado diante da Tua soberania. Aleluia. Um coração, Senhor, meu Deus, humilhado diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar por cada família que ainda não entendeu o Teu chamado, Senhor, por cada família que ainda não escutou a Tua boa nova, por cada família que ainda não entenderam a imensidão do Teu esplendor, Senhor, meu Deus. Concede-nos essa sabedoria, meu Pai. Senhor querido, no nome de Jesus Cristo, fica conosco, Senhor, nos orientando, Senhor, nos capacitando, Senhor Jesus, que nós nunca diminuamos, Senhor, meu Deus, o Teu esplendor, Senhor. Compadece-te de nós, Senhor, aleluia. Fica conosco, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo. Senhor. Amém. Eu quero dizer para você que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo Deus que te criou e que me criou, Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Ele derramou o sangue que nos comprou. Não demore para servir. Que Ele possa estar orientando você, possa estar orientando a mim. Derramando os dons espirituais. Que nós não limitemos mais o nosso Senhor. Nós não limitemos mais o poder dele. Os tempos estão curtos. A presença do Senhor cada vez é mais forte dentro dos nossos corações. Assim como os sinais
da destruição do mundo também tem sido mais forte. Vem se cumprindo aquilo que a Escritura vai nos mostrar. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não importa se você está num caminho tortuoso, o Senhor te mostra um caminho ainda melhor. Eu não quero dizer para você que vai ser fácil. Talvez seja até mais difícil. Talvez você tenha que carregar uma cruz. Mas eu quero dizer para você que quando você estiver diante do trono branco, o Senhor enxugará todas as tuas lágrimas, as minhas e as suas. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.